Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos meditando esse Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de São Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Nesse Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo demônio. E ali ele passa 40 dias em jejum e oração. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por entanto ele é Deus, ele quis mostrar-nos que nós, nesta vida, passamos por provações, por tentações. E por quê? Quais são os motivos destas tentações e quais os frutos nós podemos tirar delas? O motivo é justamente que uma vez que o homem, lá no paraíso, ele fez a opção pelo pecado, né? Ali no paraíso, quando o homem está numa felicidade plena, enfim, ele não havia necessidade de comer daquele fruto. Tudo o que era necessário para o homem, ele tinha ali à disposição dele. Aí, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, quando o diabo aproxima de nosso Senhor e fala: olha, você está com fome? Mande que essas pedras se transformem em pão. E que nosso Senhor responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Muitas vezes na nossa vida, nós não temos necessidades de nos esbanjar com aquela ou com esta refeição. Aí a gente lembra de Santo Antão do deserto, ou Santo Antônio do deserto, que ali, por volta do ano 252, ali meados do século III, ele vai para o deserto e lá ele vive uma vida de pobreza total. Porque uma só coisa nos basta. É Deus. Uma só coisa nos sustenta. Deus. Então a gente vê o exemplo de Santo Antão, São Pacômio, tantos outros, o profeta Elias, São Bento e tantos outros, São João Batista, que eles vivem uma vida totalmente austera, porque eles compreendem que só Deus basta. E compreendem que, olhando para si, que muitas vezes eles não têm em si pecados pessoais. Digamos isso com relação aos pecados mortais. Viveram uma vida totalmente sem conhecer pecado mortal, mas eles identificam ali na sua carne que eles têm que reparar essa primeira desobediência
que traz na nossa carne o pecado mortal, o pecado original, da qual nós carregaremos na nossa carne até o nosso último dia a mancha do pecado original. Embora batizados já, embora já fortalecidos por esse sacramento do batismo, ainda fica as manchas do pecado original. É por isso que na Quaresma, por exemplo, a Igreja nos propõe esses remédios. A Igreja nos coloca, nos apresenta, olha, o jejum e a abstinência. E um católico sério, ele não faz somente o jejum e a abstinência na quarta e na sexta-feira santa, por exemplo. Ele faz jejum e abstinência nos 40 dias, como a nossa mãe igreja nos ensinou, e os modernos falam, não precisa mais, né? Vamos ali, vamos nos banquetear, vamos nos esbanjar de todas as delícias que o mundo nos propõe, porque morreremos mesmo. É muito comum ouvirmos de pessoas que falam, não, vamos aproveitar, porque amanhã nós não estaremos mais aqui. Mas aí está um pensamento totalmente pagão. Ao invés da pessoa se emendar, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender, fazer jejum, fazer penitência, a pessoa justamente fala, não, amanhã eu não vou estar mais aqui. Elas não têm mais a fé católica. E justamente por não ter a fé católica, elas não acreditam mais em Deus, ao menos o Deus cristão, católico. Elas acreditam numa ideia de Deus, que é uma ideia fabricada pela maçonaria, pelos judeus da Cabala que comandam este mundo. Então, todos esses filhos da maçonaria, que é o judaísmo e maçonaria, são quase que sinônimos. Quem são os filhos? O Islã, o protestantismo, e todos esses filhos, eles acreditam, ou melhor, não acreditam no Deus trinitário, no Deus que se encarnou, que veio à nossa realidade, mas eles acreditam no que eles querem acreditar. Então, o que me convém, eu chamo isso de Deus, então eles vão lá, manipulam toda a realidade, eles vão lá, até constroem templos, eles vão lá, até pegam ali a Sagrada Escritura e ficam fazendo livres interpretações, sendo que a Igreja, desde o primórdio, nos ensinou que as interpretações livres, elas não existem. E que existe não convém. Porque existe o magistério da Igreja. Então, o magistério, o Romano Pontífice e todos os sucessores dos Romanos Pontífices, os bispos, etc., que vai nos dizer qual é o pensamento correto, porque nós acreditamos num Deus uno e trino, e acreditamos no corpo místico de Cristo, ou seja, a Igreja. Então nós não estamos aqui vivendo uma fantasia, e nesta fantasia eu vou escrevendo
ou eu vou escolhendo, ou vou selecionando aquilo que eu acredito. Não. Então, justamente por eles não acreditar na vida eterna, por eles não acreditar em Deus, num Deus verdadeiro, eles falam, não, vamos viver, vamos comer, né? Então nós temos que trabalhar ali e para deixar uma herança, porque a única herança, o único bem que eu conheço é o bem material. Então eles não respeitam mais domingo e depois ainda querem que Deus os abençoe, que eles não seguem a palavra de Deus, como que eles querem as bênçãos de Deus. Então eu trabalho de domingo a domingo, não guardo o dia santo, não guardo o domingo, não guardo os 10 mandamentos. Então eu quero as bênçãos de Deus. Que bênção! Que bênção! Primeiro, eu tenho que submeter à vontade de Deus. Então esse é o exemplo que nosso Senhor, mesmo sendo Deus, ele submete, como ser humano, ao Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que o conduz. E essa primeira tentação de nosso Senhor é justamente isso. Olha, tu está com fome? Come. Então você dá ao seu corpo o que você quer. E é justamente o contrário. Eu tenho que dizer para o meu corpo, muitas vezes, que eu não posso dar para ele o que ele quer, mas eu tenho que submeter à vontade de Deus. Submeter à vontade de Deus. Aí, num segundo momento, numa segunda tentação, o demônio leva nosso Senhor aí para um ponto mais alto de Jerusalém, a cidade santa, e pondo, olha, no ponto mais alto, lança-te daqui, porque está escrito que os anjos, Deus enviará seus anjos, e você não vai nem se machucar, nem seus pés, nenhuma parte do seu corpo vai triscar no chão. Porque está escrito, né? Os anjos te tomarão pela mão. Então olha aqui, que essas falsas religiões, que são discípulas aí do demônio, essas falsas religiões são criadas por essas sociedades secretas. Elas, como o demônio, elas também usam da palavra de Deus. Elas citam versículos. Elas citam, às vezes, a cabeça dessas pessoas, elas não sabem bem mais, elas decoram ali. Então, tal passagem está no capítulo tal, versículo tal, mas não é isso que Deus pede. O que Deus pede é que nos submetemos ao seu corpo místico na terra, que é a Santa Igreja, e a elas obedecemos. Porque nós pertencemos a esse corpo místico. Não tentarás o Senhor teu Deus. É o que nós devemos falar para essas pessoas que colocam Deus à prova a todo momento. Vamos citar um exemplo clássico. Porque Deus tem que me honrar. Porque Deus tem que me dar. Porque Deus isso, Deus é aquilo. Você está colocando Deus à prova, sendo que Deus não tem nenhum compromisso em dar nada para você. Pelo contrário, o único que tem que colocar a própria vida é você nas mãos de Deus. Então, uma religião materialista, que foram fabricados ali, desde os primórdios,
vindo ali dos saduceus, etc. Depois, enfim, essa ideia, essa concepção em que eu tenho algo, ou que eu consigo ter algo nesta vida, eu sou abençoado, e não tendo nada, ou seja, que eu for um pobre, que eu estou ali, não consigo ter nada de material, e que sou amaldiçoado. E a própria Sagrada Escritura vai dar essa resposta, sendo que nosso Deus permitiu, para que o demônio tirasse tudo de Jó, menos a sua vida, e ali o demônio vai tirando tudo, e Jó era amaldiçoado? Não. E aí no Novo Testamento e no Antigo também, quantas pessoas que deixaram tudo, olhando para nosso Senhor, se querem me servir, me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vai lá, dê tudo aos pobres, depois vem e segue-me. E quantas pessoas sofreram as mais provações no corpo mesmo, doenças. E essas pessoas, olhando para nosso Senhor, configuraram a sua vida, a vida de nosso Senhor. Mas nosso Senhor, não o que criaram ao longo desses 2000 anos, mas o nosso Senhor da cruz. Nosso Senhor da cruz. Como é que nosso Senhor estava na cruz? Estava nu, porque o pudor fez com que nós construíssemos nos nossos crucifixos, nosso Senhor ali, com uma espécie ali de uma roupa para cobrir. Mas, na verdade, nosso Senhor, imagine nosso Senhor, o Criador do universo, na qual São Paulo vai dizer, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Estava ali, na cruz, sem nada. Para dizer o seguinte, quanto mais nós abraçarmos a vida do sofrimento, seja aqueles sofrimentos que nós, por amor de Deus, pelas pessoas que já chegaram a essa morada espiritual, como Santa Teresinha e outros, vai abraçando, né? Vai querendo, ao ponto de dizer, igual São João da Cruz, que Deus falou, olha, você pede o que quiseres. Você tem, como fosse ali para Salomão, né? E São João da Cruz vai dizer assim, olha, nesta vida, eu só quero os sofrimentos. Eu quero os sofrimentos, os mais terríveis sofrimentos. Então, caríssimos irmãos, é uma coisa totalmente oposta daquilo que é pregado por essas falsas seitas, porque elas não acreditam em mais nada. Então elas têm que ali alimentar os seus sentidos. Então elas vão falar o que você quer ouvir, e não só falar, elas realmente acreditam naquilo. E isso é falso. A gente vê nosso Senhor aqui no deserto, não tentarás o Senhor teu Deus a partir de uma proposta do demônio
pautado na Sagrada Escritura. Então não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, aí eu vou ali, né? Não. Então esses gurus que estão aí na internet, esses pseudos profetas, que de profetas eles podem até ser, mas profetas luciferianos, né? O Deus deles é Mamon, o Deus deles é o estômago, porque a verdadeira fé, a verdadeira religião católica, ela vai olhar para a cruz. A verdadeira religião católica, ela vai olhar que depois desta vida eu vou ter que prestar contas a Deus. Então, não adianta poder, não adianta, muitas vezes, dinheiro, que quando você morrer, meu irmão, logo em seguida, o teu corpo vai começar a feder, vai fétido, entendeu? Assim que você for ali enterrado, vai vir os vermes, e esses vermes, o teu corpo vai gerar um pus, e esses vermes vão começar a comer aquilo ali que resta, etc. Então, aí você vê as pessoas que buscaram toda a vaidade do mundo e buscaram ali uma certa beleza de maneira exacerbada. Eu vou dar ao corpo tudo que ele quer, então vou fazer cirurgias, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, desde a pessoa mais saudável do mundo, ou daquela pessoa que é considerada a mais bela, ou daquela pessoa que morreu aí com 300 anos, com 100 anos, todos eles vão, como diz Santo Afonso de Maria de Ligório, eis que o corpo só restará um esqueleto fétido, que com o tempo se divide, ficando reduzido a um punhado de pó. Mas tem uma questão. Esse corpo que vai ser reduzido a um punhado de pó, e todos esses santos que a gente admira e a gente tem veneração, voltaram a ser pó. Mas tem uma questão. Tem a vida eterna. E esta vida eterna, que a fé católica nos ensina, creio na ressurreição dos mortos. E eu acredito pela minha fé que a gente vai ressuscitar e que a nossa alma é eterna. Então, que você souber aproveitar esta vida para fazer penitência, para aceitar com carinho tudo aquilo que o próprio Senhor vai lhe apresentar como dificuldade ou permitir, você pode diminuir um tempo considerável no purgatório. Então, nosso Senhor, o diabo, que é o pai da mentira, seus discípulos também o é, mas ele é o pai, né, o pai da mentira, fala, olha, que você se ajoelhar perante mim, eu te darei a metade, eu te darei todos os reinos, não é a metade, todos os reinos. E aqui está uma mentira. Ninguém pode dar o que não tem.
Como é que o diabo vai dar algo que ele não tem? Porque a partir do momento que o demônio falou, eu não servirei, a partir desse momento, até o que ele tinha foi tirado. Aqui do nosso Senhor, cuidado, que a muitos até o que tem será tirado. Então o diabo, que é pobre, não no sentido evangélico, de você renunciar às coisas para seguir a Jesus Cristo, nosso Senhor, mas é pobre no sentido literal, de não ter nada, nem Deus, porque ele não quis Deus. Aí que está a questão. Você acha que esses globalistas que comandam o mundo, que estão preparando a vinda do anticristo, eles querem Deus? Não, eles querem o poder. Aí a gente fica escandalizado, muitos de vocês, também a nós, ou qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, quando aparece o caso na televisão aí, desse sujeito bilionário que tinha ilhas e etc. E ali ele fazia uma centena de rituais satânicos, levava ali crianças de menores mesmo, para fazer a maior tipo de rituais diabólicos e atrocidades. Mas isso não é algo de hoje. Isso é algo que o demônio vem suscitando nas pessoas desde o momento que ele não quis servir. Então ele não quis servir, mas ele quer também que todas as pessoas aí não sirvam, né? E o pior, não só não servir, mas como servir a ele, servir aos seus objetivos. Então essas sociedades secretas, antiguíssimas, que têm a sua origem ali no Egito e que vem caminhando até hoje, eles sempre fizeram isso. Então, tudo aquilo que você está vendo ali na televisão, pessoas ficam escandalizadas, eles sempre fizeram. Por quê? Eles fizeram a opção diabólica do não servirei. Então o diabo oferece a Jesus: olha, tirarei todos os reinos. Que reinos? Que ele, Deus, nosso Senhor Deus, é o dono de tudo, e o diabo não tem nada, então ele vai oferecendo a nós essas mentiras. Fizer isso, eu te darei aquilo. Fizer aquilo, te darei isso. Vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o demônio o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Então, que nós possamos aproveitar essa ocasião da Quaresma para meditarmos sobre a nossa vida aqui neste mundo e o que estamos fazendo com ela. Lembrando que o dono, o príncipe deste mundo, Lúcifer, está aí para lhe oferecer os reinos que ele não tem, mas que ele vai mentir para você. E cabe a nós renunciarmos a tudo. Tudo. Todas as pompas, todas as mentiras deste mundo, em prol de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.